Bom dia, meu irmão, graça e paz, passando aqui para darmos sequência ao nosso devocional, né? Essa meditação matinal que fazemos na Escritura. Nós estamos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Nessa feita nós vamos ler do verso 14 em diante. O texto nos diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. Amém, meus irmãos? Paulo vem falando sobre a cruz de Cristo. Nós começamos ontem, onde ele diz que aqueles que procuram circuncidar estavam procurando glória para si próprio, estavam tentando enganar as pessoas e defendendo a circuncisão, tentando tornar evidente a eles mesmos. Paulo diz que eles negavam que a salvação era somente e exclusivamente pelo que Cristo fez na cruz, ou pela cruz de Cristo, e assim se tornavam inimigos da cruz de Cristo. Paulo, então agora, se volta e diz, quanto a mim, ou seja, o proceder de Paulo, a pregação de Paulo, ele diz, quanto a mim eu jamais me gloriei em qualquer coisa, aí ele coloca, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gloriar-se na cruz é satisfazer-se, estar convicto de que nada somos, de que nada merecemos e descansar exclusivamente no que Cristo fez na cruz. Na obra dele na cruz, na obra suficiente e exclusiva dele na cruz. Gloriar na cruz é crer que somos miseráveis pecadores, que foram resgatados, transformados pelo poder de Deus, revelado na vida do seu Filho, na entrega do seu Filho, na morte do seu Filho, na ressurreição do seu Filho, na ascensão do seu Filho. Este poder que ressuscitou a Cristo dos mortos é o mesmo poder que nos ressuscitou dos mortos também, em Cristo Jesus. Foi nos mostrado, foi nos revelado na pessoa de Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus na cruz. Então, observe que Paulo diz que se gloria nesta obra. Não se gloria em feitos humanos, não se gloria na inteligência que possuía, não se gloria nas obras que haviam realizado, não. Paulo se gloria na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Aos Filipenses, ele vai dizer que tudo, a sua história, o seu legado, as suas origens, o seu conhecimento, ele diz, eu considero isso perca, menos que lixo, por causa da sublimidade do conhecimento que eu encontrei em Cristo Jesus. Então observe que ele diz, por causa dessa cruz, por causa da cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado e o interesse do mundo em mim também morreu. Paulo mostra aqui uma das evidências marcantes para o cristão, ou do genuíno cristão, que ele agora está estragado para o mundo e o mundo está estragado para ele. Um verdadeiro cristão não se encaixa mais no mundo e nem o mundo se encaixa mais em sua vida. Ou seja, Paulo nos dá aqui que o interesse dele pelo mundo, terminou. E o interesse do mundo nele também. Não há mais como encaixá-lo, ou como vivê-lo, como se adaptá-lo. Por isso que o genuíno cristão
é um péssimo pecador. O genuíno cristão, ele é um péssimo pecador. É um pecador ainda, mas péssimo, né? Não faz isso com prazer, com alegria e nem com contentamento, mas com tristeza em seu coração quando isso ocorre. Isso não é mais uma prática habitual de sua vida, mas um acidente de percurso. Então Paulo diz, o meu interesse no mundo morreu, né? E o do mundo em mim também, por causa do que Jesus Cristo fez naquela cruz, por causa do que ele realizou, da obra que realizou em minha vida. E Paulo nos fala uma verdade muito importante. Ele diz, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. É importante porque algumas pessoas pensam que Jesus veio apenas melhorar a vida do ser humano. Ele veio apenas adaptar algumas coisas. Ele veio apenas agregar algo à vida do ser humano. Não. Jesus veio transformá-la. Jesus veio dar uma nova vida. Jesus não veio melhorá-la. Ela não era uma vida boa que precisava ser melhorada, ou adaptada, ou reprogramada. Não. Ela precisava ser transformada. Na verdade, nós estávamos mortos. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos fez, né? Fomos feitos novamente. Fomos recriados novamente. Fomos feitos nova criatura, nova criação, que vive agora para a glória de Deus. Não é uma criação melhorada, não é uma criação adaptada. Ele não fez um upgrade. Não, ele transformou. A vida cristã é uma vida de transformação radical. Por isso ele coloca aqui, não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Não é uma criação velha que foi melhorada, não. É uma nova vida. É uma nova vida. É uma vida vivida na perspectiva da glória de Deus. É uma vida vivida de glória em glória. Não é uma vida melhorada. É uma nova vida. Jesus não disse, eu vim te trazer um pouco mais da vida que vocês têm. Não. Ele diz, eu vim trazer vida e vida em abundância. Eu vim fazer vocês nascer de novo. Eu vim gerar vocês novamente. Eu vim tirar vocês do império das trevas e transportar vocês para um reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. Eu vim tirar vocês do necrotério espiritual e dar vida a vocês. Né? Eu vim gerar vocês novamente. Gerados, Pedro vai dizer, né? De semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. E aí Paulo termina que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. Observe, paz e misericórdia provenientes desta verdade. Paulo fala que vivem de acordo com esse princípio, de acordo com esse princípio de descansar no que Cristo fez na cruz, esse princípio de saber que não somos nada, é Cristo que é tudo. Sabermos que foi a cruz, foi a obra da cruz, somente o que Cristo fez na cruz, que nos trouxe nova vida, que nos transformou radicalmente. Ele diz que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem. Não basta apenas saber, não é questão apenas de conhecimento, não é apenas na mente. Isso precisa descer para o coração, nós precisamos começar a amar esses princípios, essas verdades, e isso desemboca em nossa vida prática. Observe aqueles que vivem de acordo com esse princípio, o que denota uma prática, o que denota uma experiência diária, vivência diária, de acordo com esse princípio.
e sobre o Israel de Deus. Irmãos, que coisa linda, que texto maravilhoso, que Cristo maravilhoso, que Cristo bendito, que toda a glória seja dada a Ele. Solo Cristo, somente Cristo, somente o que Cristo fez naquela cruz. Fomos justificados, transformados, regenerados, única e exclusivamente por obra de Cristo. Solo Cristo. Que isso invada o nosso coração, a nossa mente, o nosso dia, a nossa vida e que possamos celebrar, viver para a glória de Deus com alegria, com contentamento, com satisfação, com um coração grato a Deus pelo que Cristo fez naquela cruz. Naquela cruz. Alegres porque não servimos mais para o mundo e o mundo não serve mais para nós. Alegres porque naquela obra da cruz nós fomos transformados, fomos regenerados, fomos justificados, fomos adotados. Agora pertencemos à família de Deus. Que Deus abençoe seu dia. Um forte abraço.